nossa palavra, o nosso Paulo, que vai falar sobre um tema da sua escolha. Obrigado. Boa noite para todos. Eu sou Paulo Rezinski e tenho muita satisfação de estar na casa que tem o nome do seu Euripides Passanova, que foi, sem sombra de dúvida, durante os momentos precursores do espiritismo no Brasil, uma figura exemplar. Ele que era adotado praticamente todas as mediunidades. E foi um instrumento valioso como médium receitista do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Bem, estando na casa espírita e com alegria movimentando os nossos corações pelo privilégio de poder transmitir o conhecimento doutrinário, eu escolhi um tema que nos envolve de uma certa forma e com frequência é mal compreendido por muitos espíritas, muitos, ao longo da nossa experiência. O tema que nós nos estamos propondo a transmitir é a caridade. Caridade, que é o frontão da nossa doutrina, a máxima. Fora da caridade não há salvação. A evolução desse processo caritativo dentro da ciência espírita, se pudermos dizer, a efetiva prática da caridade, o que representa para nós, de fato, praticarmos a caridade, e tudo isso dentro da compreensão espírita. Nós diríamos dessa interface, tríade, dessas três interfaces, ciência, filosofia e religião, que constituem um corpo único, indissociável. Nós não podemos dissociar da doutrina a ciência. Aí nós vamos virar fenomenólogos, pesquisadores. Nós não podemos dissociar da doutrina a filosofia, porque perderemos a lógica filosófica, o sentido da excelência da razão e do bom senso. E muito menos nós não podemos dissociar da doutrina espírita o seu lado moral, que é o epílogo de todas as nossas pretensões, a nossa identificação e prática com os modelos a nós legados por Jesus. E posto isso, nós vamos entrar um pouquinho aqui no livro A Gênese, que no capítulo 14 nos fala dos fluidos, e nós entendemos que Deus criou o mundo, como diz a doutrina espírita, através de uma emanação sua, fundamentalmente um amor para nós incompreensível. E essa emanação criadora, a primeira emanação, é a emanação máter de tudo que existe, de tudo que se manifesta, de tudo aquilo que tem vida e se expressa, seja no mundo material, seja no mundo espiritual. Essa emanação foi denominada pelos espíritos de fluido cósmico universal. Então, a origem de toda a criação, ela está baseada numa emanação primeira, ou num princípio mental divino, que é o fluido cósmico universal. A partir da criação do fluido cósmico universal, essa energia, ela vai se desdobrando infinitamente em efeitos, os quais efeitos se tornam em causas, e as causas em efeitos
assim numa sucessão, num processo infinito de causas e efeitos. Desde a energia mais etérea, que é aquela da proximidade de Deus, e que se condensa numa matéria correspondentemente etérea, até a energia e a matéria mais densa, que é essa que faz parte do mundo em que vivemos. Então, se concebermos o desdobramento do fluido cósmico universal em infinitas energias e infinitas matérias, nós então compreenderemos, como diz o professor no Evangelho segundo o Espiritismo, a pluralidade dos mundos e a pluralidade da criação. Não há um limite para a criação e não há um limite para mundos e não há um limite para expressões inteligentes de vida. Compreendido isso, do ponto de vista didático, nós poderíamos nos fixar em dois aspectos dualísticos e próprios da nossa doutrina, que logo no início dos princípios e da criação do mundo, no início do nosso livro dos Espíritos, da criação, nós temos que os Espíritos respondem que a criação é dualística. É a criação da matéria e a criação do Espírito. Intermediando essa criação material e espiritual, existe um corpo de transição chamado perispírito, através do qual migram as energias do mundo espiritual para o mundo material e vice-versa. Então, sendo a base da nossa doutrina a criação dualística, espírito e matéria, e diríamos espírito e matéria não só no mundo terrestre, como em todos os mundos, porque por mais que sejam quintessenciados os mundos mais puros, existe sempre um grau de materialidade. Haja visto os livros de André Luiz, que mostram as cidades espirituais com grande riqueza de descrição. Então, se a criação é dualista, nós não vamos nos ater apenas na criação matéria, que é algo tangível por nós, algo que tem um comprimento, tem uma extensão, tem uma profundidade, tem qualidades físicas, mas vamos dilatar essa compreensão para a matéria que se estende para os mundos espirituais. E os seres inteligentes que habitam esses mundos espirituais, que Allan Kardec chamou no início de princípio inteligente. Depois é que ele vai trabalhando o princípio inteligente para dar o nome espírito. Então, posto isso, nós entendemos que o fluido cósmico universal, ele ao se desdobrar dentro da nossa realidade cognitiva, compreensiva, ele se desdobra para nós em espírito e matéria. Porém, a matéria, em determinado momento, ela tem que ser animizada. Ela tem que ter as características de vida. Passar da matéria mineral para a matéria orgânica ou a própria biológica. Então, o que vai promover essa transição da matéria mineral para a matéria vital é um outro princípio que decorre também do fluido cósmico universal, que é o princípio vital, de vida vital. Nós entendemos hoje, através da ciência, da biologia, que o princípio vital seriam as trocas de energia que ocorreriam a nível da membrana das células. As saídas de íons, potássio, cálcio, sódio e a entrada. E essa entrada de íons, que são elétrons e que faltam um átomo, um elétron positivo, ou são negativos, criaria uma diferença de potencial elétrico, a semelhança de uma bateria, e essa energia, que seria energia vital. Allan Kardec fala magnetismo, eletricidade, etc., porque não tinha elemento de pesquisa,
mas os espíritos detalham muito bem como princípio vital. Então nós não podemos ter vida sem célula, porque a célula tem a característica de absorver a energia, excretar os elementos que são deteriorados da energia, os metabólitos, tem a capacidade de se reproduzir, é o único ser que tem condição de reproduzir a célula. Então absorção, excreção e reprodução são funções da vida. Como é bonito isso! São funções da vida. E num pico maior, o processo evolutivo, as mutações, as modificações que essas células vão fazendo para cada vez mais aperfeiçoar a forma de vida. Desde a vida mais elementar, que são as células únicas, os protozoários, até nós, seres metazoários, multicelulares, com diversas especialidades e órgãos. Bem, então a vida, ela decorre da ligação do princípio vital com a matéria orgânica, e aí temos os primeiros seres vivos, que hoje em dia, com o avanço também da pesquisa, são seres às vezes do tamanho de microns, de a milionésima parte, se não me falha, do milímetro. Então nós estamos entendendo que, regendo todo esse processo criativo, que deflui do fluido cósmico universal, fundamentado grosseiramente na matéria e no espírito, há uma inteligência que rege esse processo criativo, lhe dando um caráter revolutivo. Cada vez mais o homem como ser, ele é dotado de maior inteligência, de maior conhecimento, de maior cultura e, quiçá, de maior espiritualidade. Quiçá. Então, o que rege esse processo criativo e essa dualidade matéria e espírito, ou esse binômio, é o que Allan Kardec chamou de elemento inteligente universal. Ou seja, na ausência do elemento inteligente universal, toda a criação seria anárquica e não teria esse finalismo que Deus propôs à própria criação. Então nós temos dentro do processo da criação o fluido cósmico universal, o princípio vital e o elemento inteligente. Mas vocês nos perguntarão, mas que finalismo é esse da criação? É um finalismo de cada dia mais aperfeiçoar os seres vivos? Nós podemos responder, sim, é um finalismo de cada vez mais aperfeiçoar os seres vivos. Mas os seres vivos são o que para nós? Ora, eles são instrumentos da inteligência, do elemento inteligente universal, dessa criação primária. E esses seres, eles evoluem? Claro, mas evoluem moralmente, intelectualmente? Obviamente. Então, se nós fôssemos estudar um pouquinho aqui o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que a evolução nossa, ou seja, a evolução da criação, ela começa com os minerais. Porque o elemento inteligente universal, ele é que agrega as partículas subatômicas, menores do que o átomo, e que produz a agregação dessas partículas, e elas agregadas formam uma matéria elementar, que é um átomo, que depois se agrega a outro para formar um corpo simples, como o oxigênio e o hidrogênio, e os átomos, eles têm, orbitando em torno do seu núcleo, os elétrons, em distâncias constantes, e se mudam o tamanho, a distância do núcleo, ou eles ganham energia ou eles perdem energia. Essa é a base da física quântica, são saltos de energia. Então, desde o início, o elemento inteligente universal, ele foi regendo a criação. E essa criação, do ponto de vista mineral,
graduou-se depois para a vida e formaram os primeiros seres vivos, que nós poderíamos chamar de bactérias, que são os primeiros seres vivos, ou bacteriófagos. E esses seres evoluindo e se diferenciando foram formando as escalas dos fungos, das algas, dos peixes, dos répteis, das aves e dos seres mamíferos, dos seres animais, propriamente dito, com a coluna vertebral. Isso foi evoluindo até que se formou um tipo de chimpanzé. E esse tipo de chimpanzé, quando ele tinha dentro dele órgãos compatíveis com a expressão do princípio inteligente, num determinado momento, ele recebe o primeiro espírito. Então, qual é a transição entre o espírito, como nós, e o ser vivo, que ainda não é espírito propriamente, como nós, embora tenha um espírito? É quando esse espírito, ele assinala a concepção de Deus, hoje um ser superior, quando ele assinala uma diferenciação entre o bem e o mal, ele já tem um caráter moral, e quando ele assinala a vida futura, ele tem uma perspectiva futura, e quando ele assinala a consequência dos seus atos, constituído essa consciência moral, a consciência de um ser consequente. Nós somos consequentes, embora muitos não pensam assim, e constituída a crença na vida futura, que há alguma coisa além daquela vida que vivemos, e soberanamente de Deus, nós estabelecemos um quadro consciencial, e a partir disso, como espírito, nós nos tornamos e vamos ocupar esse primeiro chimpanzé, formando o primeiro hominídeo, e aí os homens da pré-história, Cro-Magnon, Sinanthropus, o homem de Java, vamos combinando na antropologia. Mas de qualquer forma, esse estado consciencial, o próprio professor Kardec nos diz: aonde está o conhecimento das leis divinas, as 10 leis divinas que vocês conhecem? A consciência. Por que Deus colocou essas 10 leis divinas na consciência? Para o homem dizer que não desconhecesse quando fosse transgressor das mesmas. Então, esse processo evolutivo que nós estamos acompanhando, e o próprio homem agora como ser inteligente, consequente, exercendo o seu livre-arbítrio, vocês perguntarão, mas qual é o finalismo? O finalismo nosso, se nós entendermos melhor, o nosso finalismo, que a doutrina nos diz que é fora da caridade não há salvação, é justamente nós expressarmos esse princípio inteligente que somos nós, e o elemento inteligente universal, no ato único de amor, Quando nós saímos apenas da esfera do universo do intelectualismo, porque há cientistas, não é? Altamente competentes e altamente ateus e agnósticos. Mas quando nós saímos desse círculo do intelectualismo e nos debruçamos para sermos seres sensíveis, e a partir dessa sensibilidade criamos um patrimônio de ordem moral muito bem contido nos evangelhos de Jesus, então nós decolamos nesse processo transicional para a evolução maior e o nosso finalismo do finalismo, que não é ser um ser humano perfeito em todas as suas funções fisiológicas e orgânicas, mas ser um ser que expressa o amor divino em si. Então, a caridade não é alguma coisa compulsiva, compulsória para nós. Fora da caridade não há salvação, a lei da causa e efeito,
vai para o umbral grosso, que é mais pesado ainda, não é isso? Vai ficar com o perispírito deformado, vai regredir, vai virar uma evolução sua de ontem, vai virar uma cabeça de bicho, porque tem perispírito, tem realmente regredido às situações animalescas. Parece que estão nos ameaçando, mas esses que nos ameaçam, meus irmãos, são os egressos da igreja, porque nós somos egressos da Revolução Francesa. Nós aprendemos com o iluminismo a pensar, usar a razão. Daí a filosofia espírita. E se alguma coisa nos constringe, são as ameaças, os inculpamentos. É o obsessor que vai pegar ele, é o obsessor. E nós entendemos que o obsessor às vezes nos educa, porque ele nos faz renunciar, ele nos faz sofrer, mas sempre desse quadro evolutivo proposto por Deus a nós. Então, se nós podíamos dizer alguma coisa boa, é que nós rejeitamos qualquer pressão sobre nós. Nós não somos livres pensadores propriamente, porque nós temos uma moral que estabelece a nossa vida, que é a moral do Cristo. Nós temos que seguir a moral do Cristo. Mas somos criaturas absolutamente liberais, como todo espírita o deve ser. E se nós entendermos essa base, que o elemento universal tem como finalismo o amor, e a caridade para nós não é alguma coisa compulsória, não, você tem que ser caridoso, porque se você não for caridoso, você vai passar por um processo de expiação, por um processo de prova, por um processo de dor, por um processo de sofrimento, porque o mundo é feito de prova e expiação, é aquele, desculpa, blá 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 de sempre. Mas por trás desse blá 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 de sempre, existe a inteligência divina. E nós temos esse legado para entender que nós faremos a caridade não para fugirmos do sofrimento ou de uma religião pralina em vida futura, ou de uma doença qualquer congênita numa nova encarnação. Nós seremos caridosos porque o ato da caridade é um ato que deflui da nossa natureza, está intrínseco, é imanente à nossa criação. E nós queremos crescer, evoluir, e nós entendemos que sem a caridade nós não poderemos evoluir. É um pouco diferente, não é? Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, fora da casa espírita não há salvação. Allan Kardec cortou esses três primeiros e ficou fora da caridade na salvação, parecendo para nós uma abominação não sermos caridosos. Mas nós temos que entender a caridade dentro dessa dinâmica lógica moral. Quando nós dissemos que ela é a expressão do amor em nós não vamos dizer isso sem referência bibliográfica. Porque o bom palestrante ele tem que ter bibliografia, senão pode ser criação dele. Então, para que nós autenticamos aquilo que nós estamos dizendo, a nossa proposta sobre a caridade, nós temos que citar aqui o Salmo 82.16, que começa já nessa tônica, e que nos diz o seguinte: eu disse, sois deuses. Eu disse, sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. Eu disse, sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. João 10.34. Jesus estava sendo contestado pelos fariseus, como sempre. E replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Jesus, olha, alguém vai duvidar de Jesus? Pode duvidar lá do rei Davi que escreveu o Salmo. Não, Davi não estava influenciado por alguma coisa, mas de Jesus é um pouco difícil. Se nós duvidarmos de Jesus, nós estamos derrogando
todos os princípios que regem a nossa vida. Aí vamos para uma outra igreja aí, e saímos do Espiritismo. Então Jesus diz, eu disse, sois deuses. Ou seja, Jesus afirma que a divindade está imanente a nós. Não que sejamos iguais deuses, porque Jesus disse, eu e meu Pai somos um. Ele sempre disse que Deus era o Pai dele. Ele nunca disse que ele era Deus. Mas pela identidade que ele tinha com Deus, ele tinha um poder divino, legado a ele por Deus, que poderia ser retirado independente da vontade dele. E foi uma outorga a ele do nosso Pai Maior. E se alguém tem alguma coisa que pode ser tirado fortuitamente, então aquela coisa não é dele, é emprestado. Então, essa visão da divindade imanente em nós, pela criação, é essa visão que nós temos que ter. Nós não somos coitadinhos, não somos sofredores, não estamos na prova, na expiação, na desgraça. Nós estamos num processo de crescimento e evolução. Se nós estamos sofrendo, nós vamos aprender a esperar. Se nós estamos sofrendo, nós vamos aprender a ser resignados. Se nós estamos sofrendo, nós vamos aprender a ter temperança. Se nós estamos sofrendo, nós vamos ter esperança. Se nós estamos sofrendo, nós vamos ter fé. Fé. Porque nada advém sem o conhecimento de Deus. Então, dentro dessa posição divina, nós temos que prosperar. Estamos aqui para prosperar e não para viver sob um clima de ameaças. Eu digo aqui para o Bordal, meu amigo, que quem ameaça é herdeiro da igreja. Tem que fazer a sua comunhão, as suas graças, desculpa aí o vídeo, e seus sacramentos para ver se livra, mas não vai poder livrar, porque é um processo evolutivo, não tem condição. Bem, quando nós entendemos isso, nós alcançamos a consolidação na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Que foi dito. Onde está escrita a lei de Deus? Allan Kardec pergunta ao Espírito. Onde está escrita a lei de Deus? Aí o Espírito responde: na consciência. Pergunta outra vez, professor: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Resposta: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, meus amados irmãos, amigos, companheiros, nós temos isso em nós, a lei de Deus em nós. Nós temos o amor de Deus em nós. Então vamos trabalhar para desenvolvê-lo. Esse desenvolvimento, vocês vão arguir ou contestar, é árduo? Claro que é árduo. É muito árduo. Não é uma coisa simples, assim. Nós temos que entender que o que nós somos hoje é a consolidação de toda uma série de vidas passadas. A nossa personalidade atual, personalidade, não cultura, não quadro social, não sexo, não posição ligada à finança, não etnia, não raça, mas nós como espíritos somos um produto de processo evolutivo de dezenas de milhares de anos. Tirar de nós um vício, às vezes de 3 e 4 encarnações passadas, é difícil. Nós não podemos modificar numa vida, num estalo de dedos. Vou consultar aquele médico que ele é bom, ele vai me dar um conselho e vai resolver o meu problema. Se ele der um conselho, ele já sabe que não é médium bom e o espírito é ignorante.
porque nem estudou o nosso livro, a nossa doutrina. Nós temos que conviver com espíritos espíritas, não é isso? A nossa convivência é com espíritos espíritas, não com espíritos que não sejam espíritas. É diferente. Então, o que nós entendemos nesse processo é que hoje nós somos a consolidação de tantas vidas passadas. Vamos citar um caso, um só, eu não sei o tempo, né? Qual é o tempo que eu tenho? Obrigado. Obrigado. O caso clássico, Argos, numa psicografia de Valdo Franco, está me faltando o título do livro, sobre obsessão. Nas veredas da obsessão, isso é Ivone Pereira, alguma coisa assim. O Argos era um protestante, era um católico ferrenho que vivia na Tchecoslováquia nos anos 1400 e pouco. Era a época que estava surgindo o quê? Lutero, a reforma. Então a igreja se viu ameaçada pela reforma, porque ela vivia detendo as indulgências dela, as absolvições, os diplomas de um sítio, uma região no céu. Então saiu uma carruagem do Vaticano e ia vendendo as indulgências, sentava naquela cidade, colocava uma mesinha, e pagava se o sujeito acreditava que ia para o céu. E só os padres, ou só os clérigos é que podiam ler a Bíblia. A Bíblia não tinha acesso a não ser os clérigos. Lutero revoltou-se contra isso e disse que a Bíblia devia ser livremente interpretada. Isso foi uma apostasia. Mas o Argos, que era o defensor da igreja, ele na Tchecoslováquia viu uns reformistas e ele com outro, então, numa contestação, apunhalou o indivíduo pelas costas e perfurou o pulmão e causou hemorragia aguda e ele morreu exânime. 1470. Nova encarnação, os espíritos dão oportunidade a Argos de refazer essa situação e se arrepender do seu ato e ter uma identidade de perdão, de conciliação. Não deu. Veio uma encarnação, Argos não aceita. 2 encarnações, Argos não aceita. 3 encarnações, Argos não aceita. 4. Século XX, Argos contrai uma tuberculose. Provavelmente nos anos 1920. Aquela tuberculose cavitária que faz uma espécie de cavernas dentro do pulmão e quando o indivíduo tosse ele tem hemoptise, escarra sangue e gradualmente vai se anemiando e vai morrendo. Ou seja, 4 encarnações para que se evitasse que Argos sofresse a morte pela tuberculose. E podemos citar aí muitos e muitos casos, que não seria a citação de hoje, cuja biografia exemplar é do nosso Chico Xavier. Sem querer agradar o nosso bordalo, não temos médico igual ao Chico Xavier. Psicografia não existe. Não existe. Vocês podem falar de um de outro e tal, mas não tem. E tem que pegar um dicionário para estudar, para ler ele também junto. Porque esse dicionário não entende metade do que está escrito lá. Então, 4 encarnações para Argos. 4. E não resolveu. Então, certas situações nossas, de hoje, são situações não resolvidas de 2 encarnações. 3. Porque legalmente nós pensamos que não. Cada encarnação fechou o círculo. Eu hoje estou pagando a encarnação passada e pronto. Não é assim. Se nós não temos competência moral, renúncia, virtudes, elevação espiritual, nós não temos condições de resgate ainda. Esse resgate vai sendo protelado até nós estarmos capacitados para tal. Então, como nós hoje somos essa consolidação,
ou esse processo linear de construção evolutiva, psicológica, intelecto, moral do nosso espírito, nós entendemos que para nós entrarmos na faixa do amor, nós teríamos que vencer muitas viciações nossas, muitas dificuldades que provavelmente nessa vida não conseguiremos. As coisas são mais complicadas e são mais difíceis na doutrina espírita. Ninguém vai para o céu com rapidez. Então, a partir dessa compreensão que uma reencarnação é apenas um processo de evolução dentro de uma grandeza de dificuldades e de transgressões que nós cometemos, mas nem por isso, nós tendo essa consciência, nós podemos praticar a caridade, que já é isso que está acontecendo. Nem por isso. Então o amor em ação, esse que está imanente em nós e que espera como uma semente cada dia crescer mais, verdejar, lançar o seu tronco forte, rígido e os seus ramos numa verdadeira proteção de sombra e frutos, ele pode ser gradualmente hipertrofiado, crescer através de nossas atitudes morais. Não serão intelectuais que fortalecerão o nosso núcleo de amor. Então, a partir disso, a caridade pode ser praticada. Mas um dos problemas que nós nos debatemos é com a conceituação da caridade. A conceituação da caridade. Eu tenho assistência a um centro espírita num determinado lugar que quebrou o meio. Porque um grupo dizia, vocês estão dando 6 cestas básicas, nós queremos dar 150. Não, nós não podemos dar 150, nós não temos recurso, então vocês não estão fazendo a caridade. Vocês têm que fazer tantas roupinhas para gestantes. Não, nós estamos fazendo menos roupas para gestantes. Então quebrou, não faz. Nós estamos fazendo a caridade. Então, nessa visão, nós entendemos o seguinte: há 2 tipos de assistência ao indivíduo ou à sociedade. Uma assistência material, que é a caridade material, puder dizer, na medida em que nós não queremos nada em troca, porque a verdadeira caridade é um ato da expressão do amor. Isso aí tem que entender, que nós praticamos a caridade por um sentimento de amor, por um desejo de servir. Nada nos compele isso. Pegar uma senhora, atravessar a rua, é um sentimento que a gente tem. Uma pessoa que caiu, levantar, uma coisa que está quebrada, ajustar, tudo isso são sentimentos em nós, de ajuda espontânea. Então, a caridade, quando ela é praticada a nível material, a esmola, a doação, os óculos, seja o que for, é uma caridade que não mobiliza necessariamente o nosso núcleo espiritual. Vocês estão entendendo? Se eu tiver muito dinheiro, eu posso dar muito dinheiro e ver meu nome às vezes no jornal, grande filantropo, tal, presidente da ONG, XX, assistencialista, premiado, sai na revista. Mas isso não tem nada a ver. A caridade material é assistencialista. Ela pode ser feita pelo Estado, que aliás é um dever do Estado. Ela pode ser feita por organizações não governamentais, organizações civis, e ela pode ser feita pelo centro espírita e deve ser feita. Mas nós não podemos dizer que a casa espírita deve girar todos os seus objetos de caridade em cima da caridade material. Por quê? Porque nós não sensibilizamos o nosso amor. Então, sem criticar a caridade material, mas colocando-a numa determinada moldura ou nos seus limites, nós vamos entender que a caridade que sensibiliza o núcleo de amor
está descrita em alguns livros nossos, e que eu tomei a liberdade de defini-la como essa mensagem de Vicente de Paulo, de 1868, em Paris. Vicente de Paulo foi o criador das Santas Casas das Misericórdias, na Idade Média. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, alguns trechos que ele define com muita clareza o que é caridade. E está nas entrelinhas. A gente tem que pescar, tem que garimpar. Eu não aconselho ninguém a ler livro espírita na cama, né? Vai dormir na hora. Vai ler livro espírita na mesa, com luz. Se lê na cama, é para quem tem sono, então ele dorme. Mas para aprender não dá. Ler livro espírita são muito conceituais. Então diz Vicente de Paulo, num trecho: sede bons e caridosos, essa é a chave do céu. Do céu. Chave que tendes em vossas mãos. Toda eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Então, a caridade, no nosso processo evolutivo, é a grande regeneração que nós esperamos, saltando por cima das provas e das expiações. Alguns chamam angelical, homem angelical. Isso é coisa de igreja também. Nós somos homens elevados, espiritualmente elevados. Nunca seremos anjos, porque a gente nem sabe que anjos são, né? Segundo, a caridade é a virtude, preste atenção, é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Está entendendo, Carlos? Ou está com sono? Olha o sono inimigo, hein? O obsessor cola e dá sono. Vamos lá. Então, a caridade é a virtude fundamental que nós temos. De todas as virtudes, a que mais expressa o amor é a caridade. E sendo o amor a quinta essência da expressão de Deus, é sobre essa quinta essência, essa pureza, que o mundo pode ser edificado. E antes da caridade é justamente o egoísmo. Sem a caridade não há que esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que a pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Se nós acreditamos em Deus, se nós amamos a Deus, nós temos fé em Deus, nós vamos ser caridosos. É possível ser caridoso sem amar Deus? Não, eu faço a caridade material, pai, tudo bem. Mas você não ama, você dá, mas você não ama. Então, sem amar a Deus acima de tudo, e sem nos sentirmos identificados como servidores de Deus, nós não temos condições de praticar a verdadeira caridade. Porém, para amarmos a Deus, nós temos que ter fé em Deus, ou seja, sabermos da sua existência. E o Espiritismo nos mostra, numa relação causa e efeito, absolutamente lógica, a existência de Deus. Então nós entendemos Deus através do processo lógico, que é o processo da criação e de uma série de depoimentos de espíritos. Então nós entendemos Deus por um processo lógico, que é um processo racional, que é um processo de raciocínio, que é a fé raciocinada. Nós entendemos Deus pelos fatos de Deus, como o cientista entende o calor, o eletromagnetismo,
uma onda, etc. E mais, ele sabe, tem a forma, e mais, chega a um ponto que nós não sabemos só de Deus, nós explicamos a nossa fé. De ser raciocinada, ela se torna explicativa, porque ela justifica toda a criação. Então, sem essa fé focada, a nossa caridade ela fenece. Porque o primeiro problema que surge, e como nós não temos amor, nós entramos numa defecção e saímos de lado e abandonamos o nosso trabalho. A caridade é em todos os mundos, veja, a criação, a eterna âncora da salvação, é a mais pura emanação do próprio Criador. Sabe o que é isso? A mais pura emanação do próprio Criador é o momento que nós estamos mais próximos de Deus quando nós amamos. Vocês já conseguiram enxergar a profundidade disso? O momento que nós estamos mais próximos de Deus é quando estamos amando. Mas o amor regnat, o amor da renúncia, o amor de servir, não é o amor objetal, o amor possessivo, o amor que controla, é o amor que dá. É o momento, por excelência, o maior momento que nós temos com os espíritos na nossa existência é quando nós vivemos esse clima de amor. E indiscriminado. É um ato espontâneo, como respirar, como o coração bater, como o intestino fazer a sua digestão. São coisas espontâneas. A gente vive essa atmosfera de amor. E não há interesse moral que nos guie sem a caridade, não há fé. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a própria virtude dada por Ele a nós, a criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Então nós estamos entendendo que fora da caridade não há salvação. Não é que a salvação, a anticaridade está lá nos ameaçando com sofrimento. Nós estamos entendendo que a caridade para nós é aproximar-nos de Deus. Vai dizer, sermos felizes. Mas também nós não praticamos a caridade para sermos felizes, porque o ato caritativo em si já reflui sobre nós um sentimento de felicidade. Quem, quando praticou um bem a alguém, no momento imediato não sentiu um bem-estar? Quem? O próprio ato caritativo já traz para nós um fluido de bem-estar. Então nós estamos entendendo que esse é um processo lógico, inteligente, moral, todo ele calcado em Jesus, todo ele plenamente calcado em Jesus. Então nós estamos amadurecendo para podermos entender essa conceituação da caridade. Mas nós falamos alguma coisa também sobre a caridade. Dissemos que ela tem um lado material, mas ela tem um lado espiritual, não é? Que deflui do amor. Isso é a pergunta que vocês devem saber de cor. É a 886 do nosso livro dos Espíritos, que esclarece com brilhantismo a conceituação espírita de caridade. Aqui a definição espírita de caridade. Se não tem no Evangelho, com essa clareza, no livro dos Espíritos, na 886, está mais do que esclarecido. Pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da caridade como entendeu ou entendia Jesus? Olha a pergunta do professor, que pergunta inteligente. Ele joga a Jesus a resposta da caridade, para o Espírito responder. Quer dizer, ele joga o modelo referencial dele a Jesus. 886. Resposta do Espírito: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É o que muitos dizem didaticamente, o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão.
Benevolência é a pessoa estar cheia de problema e erro, e a gente só focar no lado bom dela. Só ver aquele lado bom, sadio dela. Tem uns que falam o contrário. Só não vê o lado sadio, só vê o lado errado. É a parábola do argueiro no olho e a trave do olho. Então nós temos que ser benevolentes. Por quê? Porque nós temos um compromisso de ajudar o próximo. E se nós vibramos na negatividade, na imperfeição do outro, nós estamos prejudicando o outro com o nosso pensamento. Vocês entendem isso? E trazendo sobre o outro também pensamentos sinérgicos que vêm através de obsessores ou espíritos do mal. Então nós não podemos ser maledicentes, não podemos ser pessoas malevolentes, não podemos ser pessoas que criticam o próximo, porque isso de nada agrega a nós e ainda piora o próximo. Indulgência. Indulgência é vermos a pessoa errar, cair e tentarmos ajudá-la. E não dizer, é a lei da causa e efeito. Tá certo? Tinha um centro espírita que eu fiz palestra, a senhora teve um câncer de mama, carcinoma de mama, disseram, é a lei da causa e efeito. Mas vamos consolá-la, vamos ajudá-la, é a lei da causa e efeito. Tem que passar. Poxa, se fosse assim não havia medicina. Porque a medicina ia tratar se a lei da causa e efeito vai prevalecer. Então, indulgência é justamente o que essas senhoras ou esses senhores não entenderam com aquela senhora que estava fragilizada pela doença. Tinha que doutriná-la para ela ter uma desencarnação belíssima. É o contrário. Tinha que encaminhá-la. Filha, você está assim, eu estou aqui, telefona a qualquer hora, vamos dar um passe, você precisa de ajuda, o seu médico, você vai ter uma vida futura melhor. Tinha que trabalhar a desencarnação dela e não jogar sal na ferida. E finalmente, o perdão das ofensas, que nós sabemos que é libertatório. Que nós não vamos nem avançar muito nisso. Que eu acho que todos sabem que se guardar um ressentimento dentro de si, guarda a dor também dentro de si. Perdoar é ganhar a liberdade, seja de quem fez mal a nós. Então diz aqui o comentário do professor. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, grifo, negrita, travessão. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, todas, desde que a gente está existindo, andando, circulando, falando, pensando, vivendo, a caridade, ela permeia a nossa existência. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos. Nós precisamos de indulgência. Quantas vezes nós caímos? Não é? Quantas vezes caímos e ainda cairemos? Ai daquele que é crítico conosco, é mordaz conosco, é impiedoso conosco. Nós precisamos de indulgência. Nós somos seres humanos, nós somos espíritos, nós somos pessoas sensíveis, nós choramos, nós nos alegramos, nós somos melancólicos às vezes, outras vezes nós somos alegres, mas precisamos de um carinho, de um amor. E nos proíbe, porque a indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe de que humilhemos os desafortunados. Bom, então a definição espírita é a 8,6 de caridade. Quem quiser modificar-se e ser caridoso tem que começar a dar essa modificação nas suas tendências psicológicas, morais e comportamentais. Bem, nós poderíamos avançar mais um pouquinho, mas eu vou citar aqui alguns trechos para consolidar só esse final de aula, que eu acho que vocês entenderam que a grande problemática nossa, se eu pudesse grosseiramente usar uma fórmula, seria o princípio inteligente,
que é a nossa parte intelectual, nós igualarmos ao amor. Quando nós igualarmos a nossa forma de comportamento, o nosso pensamento propriamente o amor, nós então estamos expressando a caridade na sua forma espiritual, na sua forma mais elevada. Não foi por isso que Jesus disse: eis que dou, respondendo aos fariseus, mestre, qual o maior mandamento? Ele disse: amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ali. É expressar o amor. Para alguns que têm pruridos, nós dizemos, ele não disse, convivei com os vossos inimigos. Ele não disse isso. Vocês não precisam conviver com pessoas que vocês não são afins. Vocês têm que ser seletivos também. Por favor, conversaram com o altivo, ele dizia, nós estamos ficando seletivos, Paulo. Eu falei, estamos ficando seletivos. Está meio estranho, a gente não vai em qualquer lugar mais, até o shopping para nós assusta. Né? Programa de televisão é difícil encontrar um que a gente goste. Por quê? Porque a nossa forma de viver, a nossa ótica de viver vai nos tirando dessas pessoas. Mas nós amamos todos eles e vamos perdoá-los. Só que nós não vamos conviver com eles. Nós não somos obrigados a conviver. Então eu peguei alguns trechos finalmente aqui do André Luiz, só para terminar, do livro Obreiros da Vida Eterna, em que há um instrutor, Cornélio, e o superior orientador é o Asclépio. São perguntas que o Asclépio responde a uma comunidade de espíritos e médicos, uma comunidade, diria, eclética, encarnados e desencarnados, que durante o sono os encarnados foram receber essas orientações. A primeira pergunta dessa comunidade é: vivo num clima de constante hostilidade, vítima há quase 26 anos de inimigos implacáveis e cruéis. Há 26 anos essa pessoa é perseguida. Resposta do instrutor: amai os vossos inimigos, perdoai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ele tinha um papiro assim, tinha uma espécie de rolo, né? E abria o rolo. Então, a grande antítese contra a hostilidade é o amor. Mas não amor externo, é você ter o amor dentro de você, é diferente. Se você está bem com você está em paz com a sua consciência, você não prejudicou ninguém, não deseja mal a ninguém, você está num clima muito favorável. A pessoa pode querer te prejudicar, mas você está vibrando tão bem que aquilo não entra. Não entra. É igual uma defesa imunológica contra uma bactéria, não pega. Mas isso é um trabalho que dia a dia a gente faz, um trabalho difícil. Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio à nossa jornada para a união divina. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu aprendi muito quando eu sofri. Talvez foi um dos momentos da minha vida que eu tive que exercer a renúncia em determinadas circunstâncias, que eu vi a minha vida e tinha que exercer uma renúncia. Foi ali que eu dei o salto. Eu vi que tudo isso aqui que eu tenho não sou eu, e tudo que eu puder posso me apegar, amanhã levo. Tudo isso é um meio para mim, mas não é o fim. E quem gerou isso são adversários. Então os adversários, eles nos educam no sofrimento, o sofrimento que nos dá a renúncia. E quando nós renunciamos, nós ficamos hiperpoderosos. Hiperpoderosos. Quem sabe renunciar é hiperpoderoso. Eu digo a vocês, e é verdade.
Jesus é o modelo da renúncia, hiperpoderoso. Agora, um trabalho numa casa espírita. De um encarnado, médico da casa espírita, pergunta ao Asclepios. Veio assistindo certo grupo de irmãos encarnados, ela era meu espírito. Veio assistindo certo grupo de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Quer dizer, o grupo não está andando bem. De verdade, em verdade, convoca-nos à colaboração, chama o espírito, espiritual, colaboração espiritual, pronunciando belas palavras, mas no terreno prático se distancia de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Quer dizer, o espírito está reclamando. Ele vai àquela casa, ele vê belos palestrantes, ele vê belas coisas, mas os fatos são diferentes. Estimam discussões injuriosas, fomentam sectarismo, não dão grande apreço ao individualismo inferior, que desconsidera o esforço alheio, por mais mobilitante que seja esse. Quase sempre entregam-se a rixas infindáveis e gastam tempo estudando meios de fazerem valer limitações que lhes são próprias. Por mais que lhe ensinamos a humildade, aí vai abrindo aqui e tal, caiu nesse ponto, caiu aqui, lê esse ponto, na sessão pública e tal, psicográfico, por mais que lhe ensinamos a humildade, recorrendo a nós, mais ao exemplo eterno do Cristo, mais se arvorem críticos e impiedosos, não apenas uns dos outros, e sim dos setores, situações, pessoas e coisas que nem lhe dizem respeito. Vão lá para a secretaria, tesouraria, vão lá para outro lugar, nesse sistema. Incentivam a malícia e a discórdia, o ciúme e o desleixo espírita. No entanto, reúne-se disciplinadamente e nos solicitam pontualmente a cooperação em seus trabalhos. Que fazer, todavia, para que maiores perturbações não se estabeleçam? É a pergunta do espírito mentor da casa ao superior. Aí ele cita Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo. Tu, porém, ó homem de bem, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Você foge desse ambiente. Foge. Quando tiver um ambiente de maledicência, malevolência, depreciação, crítica, vocês saem fora. Não façam coro com outra pessoa. Você viu o que fulano fez? Não vi, desculpa. Vocês não se envolvam, saiam. Ou seja, sigam a justiça. Porque já na época do Paulo, a confusão era grande. Porque o colégio apostólico no início viveu em grande confusão. Quem lê um pouquinho o Atos dos Apóstolos, vai ver os grandes problemas do cristianismo inicial. O discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo no santuário de si mesmo e auxiliando irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos, ingratos, sem contaminar-se. Então nós temos que ser terapeutas. E do grego terapeuta é cuidar. Nós temos que ser cuidadores. Nós não podemos ir no foco da dissensão. Nós temos que tentar limitar a dissensão dentro da casa. Bom, nós queríamos muito que ainda mais acreditamos ter chegado ao final do nosso trabalho. A síntese da nossa palestra, ela poderia ser, de uma certa forma, traduzida justamente
do que os espíritos da codificação nos ensinaram. Para que nós nos incorporemos como espíritos, de acordo com a definição de Allan Kardec, não espiritualistas. Espiritualistas, nós somos espiritualistas, mas todos aqueles que creem em Deus são espiritualistas. Todos aqueles que acreditam na reencarnação são espiritualistas. Todos aqueles que acreditam na alma imortal são espiritualistas. Budistas, hinduístas, xamaístas, teosofistas, rosacruzes, etc., bandistas, são espiritualistas, todos. Mas nós somos espíritas. Dentro do espiritualismo, nós somos espíritas. Por isso Kardec deu o nome espírita. Então, se nós quisermos ser espíritas, nós temos que entender que esse processo evolutivo em nós, ele trabalha o conhecimento da ciência espírita, sobretudo dos fenômenos fluídicos e obsessórios. Ele trabalha a razão espírita na lógica da reencarnação, da piedade divina, da necessidade de renunciar, enfim, de toda uma sorte de discurso que Jesus nos ofereceu, que é a própria lógica espírita, e nós temos que nos evangelizar, matando gradualmente as nossas imperfeições morais. Então, quando nós tivermos essa tríplice visão, ou essa tríplice interface, e aplicarmos essa visão, nós diríamos na academia, multidisciplinarmente, quando às vezes tem que fazer o diagnóstico de uma doença, a gente tem que chamar o radiologista para dar opinião, o patologista para dar outra, e o clínico para dar mais uma, porque um só não vê a patologia de uma maneira globalizada, só vê um segmento dela. Então o Espiritismo nos deu essa tríplice forma de ação para que nós incorporemos na compreensão do nosso grande destino, que é amar e aproximar-nos de Deus. É o grande finalismo da nossa existência. Que Deus nos abençoe.